Olá, aqui é Diego Mangabeira e nesse vídeo, nesse podcast da Alquimia da Mente, eu quero falar com você sobre o poder místico do som, né, e como ele pode afetar, por exemplo, as vibrações podem afetar o seu corpo, a sua mente e o seu espírito, né, o que a gente chama aqui dentro da Alquimia da Mente da tríade que você tem que conhecer, controlar e mais do que isso, cada vez mais trabalhar dentro da sua vida. Quando a gente fala sobre esse aspecto do som, né, a gente meio que distancia um pouco o nosso verdadeiro conhecimento sobre isso. A gente imagina que som, por exemplo, eu estou agora utilizando as minhas cordas vocais, a minha entonação, a minha comunicação para chegar até você. Então eu estou emitindo sons. Nesse exato momento, eu estou querendo passar para você uma frequência bacana, frequência positiva. Você pode estar no carro, no metrô, na sua moto, na bicicleta, você pode estar tomando banho, às vezes ouvindo, né, o celular de longe, você pode estar na cozinha, você pode estar trabalhando e você está prestando atenção em mim. Então o quê? O som tem um poder, correto? E até mesmo quando a gente pensa em relação nessa significação, as antigas civilizações, elas narravam isso muito em relação aos livros, né? Então você vai pegar, por exemplo, esse conceito do som em vários livros antigos. Então, desde a origem, por exemplo, da religião hinduísta, né? Então, no princípio era o quê? O Om, né? A gente coloca OHM, Om. Então, basicamente, a partir do Om, o universo se fez. Então, já tem a primeira significação que eu quero passar para você. Segunda significação que também é bastante conhecida pelos cristãos, em relação ao Evangelho de João, né? Então vai ter escrito lá, no princípio era o verbo, e o verbo era Deus. Então a gente pega também, todas as civilizações tiveram a mesma origem, todas as religiões tiveram a mesma origem, e aí nesse caso, o apóstolo João, nesse caso, coloca essa significação. Então o verbo significa palavra, a palavra significa um som, e o som vem de alguma coisa. Então basicamente outro livro que narra sobre isso. Outros tipos de significações que vão passar todas as culturas, religiões, dogmas, doutrinas, ou mesmo sociedades esotéricas, alquímicas, escolas iniciáticas, escolas de mistério, maçonaria, ocultismo, são sons também. Então, qualquer ritual que você vai ter, existe uma prática, e essa prática delimita também a consequência direta sobre essa prática. Então, vamos pensar uma oração, por exemplo. Uma oração, você emite um tipo de texto e um tipo de som, né? Se a gente pegar, por exemplo, uma tribo indígena de qualquer parte do mundo, porque eles tiveram o mesmo tronco, a mesma origem, né? A gente fala de Atlântida, a gente fala de Lemúria, a gente fala das que a gente chama de raça hoje em dia, mas na verdade é a nossa civilização como um todo. Então, nesse caso, se você pegar uma tribo Sioux, Cherokee nos Estados Unidos, né, ou mesmo você vai ter os Apalaches ali também, você vai pegar uma tribo, por exemplo, Inca, Maia, Azteca, né, então a gente vai falar das civilizações antes dos europeus, né, entre aspas, né, faz de conta que a gente acredita nisso, ou mesmo um esquimó, você vai pegar uma tupi-guarani, os troncos, né, G que vão estar aqui, você vai pegar uma tribo também da África, né, então basicamente é uma tribo polinésia, eles vão ter um conceito muito legal de som, né, então o poder místico do som, que eles utilizavam isso uma dimensão mental, espiritual e até mental, que significa física e mental, né, que basicamente é o que? Aquele som que você já deve ter ouvido, né, algo meio gutural, então algo relacionado até uma voz mais grave, algo relacionado a algo natural, né? Então você vai ter só um som. Você não vai ter às vezes uma letra, mas você vai ter, por exemplo, um barulho de um animal, um barulho de um rio, um barulho de uma chuva, né? Até porque que é a dança da chuva? Porque basicamente é o elemental água. Então as antigas civilizações detinham conhecimento sobre isso. Você altera a partir do seu eu o externo. Mas o que vai acontecer ao longo disso, né? A gente vai ter essa dissociação. Nós todos viemos dessa mesmo tipo de civilização. E quando a gente perde isso ao longo da história da humanidade, esse conhecimento do som vira algo, hoje, se você pensar, vira algo meio que da moda. Né? Então, aquela tribo tal. Você vê um filme que fala daquela tribo, ou mesmo daquela civilização. Então não vira algo comum. E as pessoas acham que isso não faz parte de quem você é. E aí começa a brigar, né? A gente sempre fala assim dos temas de crenças, começa a falar de política, economia, família,
os seus gostos, sua religião e assim por diante. E ao invés de nós nos unirmos e entendermos que, na verdade, não faz nenhum sentido brigar entre dois polos, afinal tudo é polar, né? Até a gente fala do Kybalion, ou mesmo das leis esotéricas, leis alquímicas, as pessoas preferem ficar ainda nessa matrix mental, ao invés de questionar, peraí, o som é comum a todas as civilizações, existe uma origem nossa, então quanto mais você aprende sobre isso, o poder místico, mais você vai entender como isso interfere. Tanto que uma meditação, por exemplo, pode ser uma meditação a partir de um mantra, de uma meditação de um som. E a gente sabe que existe, né, na neurociência, a gente faz até parte do Instituto HeartMath dos Estados Unidos, existe uma correlação entre o que? A frequência que chega até você e a frequência que sai. E, logicamente, hoje a gente sabe do conhecimento em relação às ondas eletromagnéticas do coração, nós emitimos mais ondas eletromagnéticas do nosso coração do que do nosso cérebro. Então existe uma correlação completamente diferente daquilo que você aprende. E o som interfere diretamente nisso. Então, por exemplo, se você utiliza... Presta atenção, eu faço sempre um exercício, ou mesmo com meus alunos, eu sempre falo o desafio dos 21 dias. Tenta prestar atenção nas suas palavras todos os dias que você utiliza. Palavrão também. Tem vezes que a gente vai falar palavrão e não tem nenhum problema com isso. Mas a partir do momento que isso vai interferir na sua qualidade de vida, aí nós temos um problema. Então começa você a medir quantas palavras você utiliza, anota as palavras positivas. A gente fala de como se fosse um vocabulário transformacional. Então, palavras positivas, palavras negativas. E os palavrões coloca como se fosse uma terceira coluna. Você começa a entender, por exemplo, que o som pode ser utilizado para a parte negativa, logicamente para você denegrir alguém, ou mesmo criticar, julgar alguém, como também para exaltar uma coisa boa, elogio, ou mesmo você se conectar num estado elevado de consciência. É o mesmo tipo de som. É a mesma coisa que, por exemplo, o ser humano ao longo da história da humanidade sempre fez. Então, por exemplo, tem o avião, né? Então foi inventado o avião. O avião foi inventado para voar, mas foi criado também para guerra, né? Drone agora, hoje em dia, né? A maior alta tecnologia, né? O drone é o quê? É para você tanto gravar paisagens espetaculares, deslumbrantes, como também estão utilizando para guerra, né? Que basicamente é a consequência do medo, da sobrevivência que sempre afeta em relação à nossa história da humanidade. Mas aí, a partir do momento que você cada vez entende que o som está em tudo, né, você também pode utilizar para o negativo, mas por que você não pode usar para o positivo? Por que você, na verdade, por exemplo, você vai ver esses filmes, né, essas tribos, né, que eu falei para você, e você, na verdade, desassocia, que não tem nada a ver com você, né? E a partir do momento que você vai estudando sobre isso, até mesmo é um conceito que a gente vai trabalhar em outros podcasts, vídeos, mas já trabalhamos antes, dos registros acásticos. Então, os registros acásticos, se nós pegarmos o conceito em si, muito se fala da forma que nós nos conectamos com o nosso passado. Mas, pegando a nossa metodologia da alquimia da mente, né, eu vou mais além, tem o conceito que de infinitas possibilidades de realidades e infinitas dimensões as quais se conectam com você nesse exato instante de tempo e espaço. Então, o que eu quero dizer com isso? Imagina que nesse momento você está desesperado. Imagina que nesse momento você está desesperado por alguma coisa, pode ser conta, pode ser um aspecto familiar que não está legal, não está bacana, aspecto de carreira, aspecto de saúde. Então, às vezes, você foi diagnosticada com câncer, ou mesmo uma doença que você não imaginava que poderia ter, ou mesmo algo não tão sério, mas você não imaginava que poderia ter. Ou mesmo aconteceu alguma coisa hoje que você tem que tomar uma decisão bastante acelerada, bastante rápida, e apareceu o nosso podcast, o nosso vídeo para isso hoje. O que isso significa? O som que você emite, então, assim, pode ser um palavrão, né? Você vai, nossa, né? Filho de uma mãe boa, né, por exemplo, ou mesmo, muito obrigado por esse desafio. O que isso representa na concretização, na resolução desse problema? Primeiro de tudo, a forma que você se expressa perante um problema é a forma que você pensa, e principalmente a forma que você se relaciona com a sua mente subconsciente. Se você tem uma boa relação com o seu subconsciente, a sua paciência, o seu grau de seriedade, responsabilidade, ao mesmo a gente pegar frequências, neutralidade, felicidade, vão ser maiores. Mas a partir do momento que você não tem uma boa relação, e a grande maioria das pessoas ao redor do mundo não tem, você vai ter o quê? Uma relação muito ruim. Então, ansiedade, estresse, depressão.
tristeza, na grande maioria das pessoas, quando tem um problema, elas não sabem o que fazer. Elas recorrem a um mecanismo de sobrevivência, que faz parte do nosso mecanismo da mente subconsciente, e tá tudo bem. Só que, se algo desconhecido, ou seja, um problema, né? O problema é algo desconhecido, você não sabe como resolver. Perante as leis naturais, a lei natural que a gente sempre ensina aqui na Alquimia da Mente. Se você tem um problema, você tem a solução. Por mais que você não saiba hoje. Talvez você não tenha a solução hoje, isso que eu quero dizer. Mas isso não determina que você não seja a consequência dessa causa, né? Então, para toda causa tem uma consequência. E você já, ou efeito, né? Causa e efeito. Você tem um efeito sobre essa causa. Não se desespere, porque não é assim que o som é emitido. Mas com o som, por exemplo, desesperado, o que acontece? Uma frequência completamente desequilibrada. Você não tem como poderia ser uma harmonia, talvez, né, um substantivo melhor que eu estava tentando procurar, harmonia. E quando a gente tem um som harmônico, uma orquestra harmônica, você ouve, nossa, isso é o sinônimo de perfeição. E é isso que você está precisando. Você está precisando ouvir sons novos. Você está precisando estudar sons novos. Você está precisando o quê? Treinar sons novos. Porque o ouvido, né? Então eu vou colocar no nosso aspecto do escutar, é o que você precisa fazer. E muitas vezes você fala. Você não está querendo escutar o som que está sendo emitido. Até para te ajudar, o nosso livro, né, que está aqui no primeiro link da descrição, Alquimia da Mente, pode te ajudar muito com isso. Tá? Então, assim, para a gente finalizar, presta atenção. Os sons já estão aí, mas a forma de escutar, utilizar esse poder místico do som é completamente diferente do que você está fazendo agora. E por isso que você não está compreendendo esse desafio que está chegando na sua vida, tá bom? Desejo para você um excelente dia de muita luz e prosperidade. Forte abraço para você e nos vemos em mais vídeos e podcasts por aqui. Um abraço.